Efésios 6. Nós vamos fazer a leitura hoje do 14 até o 16. O tema da mensagem hoje é as peças da armadura de Deus. Nós vamos fazer essa ministração em duas partes, tá? Nós vamos tratar hoje do verso 14, 15 e 16. E a partir da semana que vem, do próximo domingo, nós vamos ler do verso 17 até o verso 20. E no outro domingo nós provavelmente terminaremos a exposição à carta aos Efésios. E aí nós vamos terminar essa carta que faz, acho que uns 6 meses, mais ou menos, que nós estamos trabalhando em cima dela. Ok? A gente trabalha toda a carta, a gente não pega só algumas partes dela. E vamos relembrar um pouquinho do que a gente trabalhou no domingo passado. O tema da mensagem do domingo passado foi Tomando a Armadura de Deus. Nós trabalhamos o capítulo 6, do verso 10 até o verso 13, onde nós tiramos 3 aplicações do texto. A primeira aplicação do domingo passado foi que nós devemos ser fortalecidos da armadura de Deus mediante a sua força e o seu poder. Isso a gente leu no verso 10 e no verso 11 do domingo passado do capítulo 6. A segunda aplicação que nós tiramos no domingo passado foi que o nosso foco não é uma luta no campo humano e físico, não é contra pessoas, mas sim uma luta regida no campo espiritual, contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. Isso nós lemos no verso 12 do domingo passado. E a terceira e a última aplicação foi quando nós tomamos posse da armadura de Deus, nós resistimos e podemos vencer o dia mal. Isso está lá no versículo de número 13, que nós trabalhamos no domingo passado. Hoje nós vamos ver as peças dessa armadura que o apóstolo Paulo cita que nós devemos tomar posse. Então nós não devemos tomar posse de bênçãos, né? Nós devemos tomar essa posse dessa armadura, que é isso que vai nos beneficiar e nos abençoar, ok? Então, não estou dizendo também que Deus não abençoa ninguém, tá? É só uma figura de linguagem para dizer que a armadura é a maior bênção que a gente pode ter. Essa armadura para a gente resistir o diabo e o dia mal. São duas coisas que são fatos e verdades que são muitas das vezes ignoradas, ok? Vamos fazer a leitura a partir do verso 14, ok? O texto vai dizer o seguinte: Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Até aqui a leitura, ok? Pai Santo, muito obrigado mais um domingo. Abençoa, Pai, essa exposição dessa palavra, Pai, e que a gente venha tomar posse, literalmente, Pai, disso que Tu ministrou e Tu inspirou o apóstolo Paulo a escrever. Tomamos posse dessa armadura, Pai, tomamos posse da couraça da justiça e dos calçados, Pai, que nos protegem para poder levar o evangelho da paz a tantas pessoas, Pai. Ajuda-nos, ministra-nos, confirma-nos e nos exorta e repreende, Pai, pois sabemos que necessitamos do Teu ensino, do Teu conselho, que é puro, santo, justo e bom. Tudo isso te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. As peças da armadura de Deus. Esse é o tema da mensagem de hoje, a parte número 1, ok? O verso 14 diz: Estai, pois, firmes. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. Lembrando, o apóstolo Paulo ele está acorrentado literalmente a um soldado romano aos seus pés. Ele está com aquela bolinha que a gente vê nos desenhos animados. É mais ou menos aquilo ali, só que ele está acorrentado com um soldado romano. Ele tem 24 horas uma pessoa cuidando dele. Ele está preso em Roma. Ele está escrevendo essa carta à igreja de Éfeso. E ele está descrevendo a figura da armadura de Deus. Ele está olhando para um soldado romano e está dizendo: eu vou pegar essa figura disso que vocês estão usando e eu vou mostrar para os crentes em Éfeso como eles devem andar e tomar a armadura, não a do soldado romano, mas a armadura de Deus. Deus é descrito no Antigo Testamento como um soldado valente, um Deus soberano, que faz todas as coisas. O Senhor dos Exércitos, ele é chamado no Antigo Testamento. E nós, muitas das vezes, nós perdemos essa imagem de Deus, um Deus soberano, um Deus que faz todas as coisas, e muitas das vezes a gente se apega a um Deus que é moldado ao pós-modernismo.
um Deus muito mordomo, muito bonzinho, que faz todas as tuas coisas, mas a gente não se apodera desse Deus verdadeiro e poderoso que é descrito na Bíblia. E Paulo, como um bom judeu, ele tem essa figura do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos nas mãos. Ele tem aquilo na sua mente e ele vai usar essa figura do soldado romano para mostrar um verdadeiro soldado muito mais excelente, o Senhor dos Exércitos. E ele diz no verso 14: estais, pois, firmes. Estais, pois, firmes. É a terceira, 3 vezes Paulo diz isso, do verso 11 até o verso 13, que nós vimos no domingo passado. Ele diz 3 vezes a mesma coisa. Estais firmes, estais firmes, estais firmes. Parece que Paulo quer verdadeiramente realçar isso. Ele quer mostrar que é necessário a gente estar firme. Por quê? Porque a nossa vida não é só bênção. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Nós lemos o Sermão do Monte e pegamos todas aquelas bem-aventuranças, né? Mas quando Jesus diz que no mundo tereis aflições, a gente muitas das vezes esquece e negligencia. Mas é uma verdade. Né? Todas as bênçãos estão disponíveis. Mas no mundo tereis aflições. É bom ter ânimo. Estar firme. E é por isso que Paulo usa essas palavras, estai, pois, firmes, 3 vezes. Desde o verso 11 até o verso 13. Ele usa 3 vezes isso para dizer, olha, estejam firmes. Por quê? Porque se um crente, um suposto crente, sem esse conhecimento, ele é presa fácil para o diabo. Lembre-se que o diabo, como a gente tratou no domingo passado, ele é como se fosse um felino que abaixa-se assim, procura a presa e fica em postos, esperando a presa, o momento mais oportuno para atacar a presa. É assim Satanás. E se a gente não tiver firme, firme em Deus, firme em Cristo, firme nessas coisas, nós somos presa fácil nas mãos de Satanás. Satanás está há bastante tempo na Terra. Ele conhece muito mais da gente que a gente conhece da gente mesmo. Então ele está ali buscando a quem possa tragar. Mas é que ele pode tragar, não é todos. Então é necessário que o crente esteja firme. E o crente verdadeiro, ele está firme, ele está vigilante, ele está buscando uma vida em santidade. E é isso que Paulo quer trazer aqui nessas preposições que ele diz, estais, pois, firmes. É isso que Paulo quer, que os crentes estejam vigilantes, firmes, sabendo o que eles devem e eles podem fazer. Muitas das vezes é negligenciado isso. E ele diz também na parte B do versículo, cingindo-vos com a verdade. Isso para nós aqui é uma coisa muito estranha. O que é cingindo-vos com a verdade? O que Paulo quer dizer aqui? A ideia aqui, tá? Era o soldado romano, ele por baixo, ele tinha uma vestidura grande, umas vestes grandes e largas. A gente não está muito acostumado com isso porque a gente vive num mundo moderno, onde as roupas estreitaram, então cada vez mais parece que estão embaladas a vácuo. Mas não, o soldado romano ele era mais larguinho a roupa dele. Então o cinto era aquilo que prendia aquela roupa que era grande que ele usava por baixo. Então, cingindo-vos com a verdade é como se a verdade fosse um cinto que prendesse aquela veste grande que o soldado romano tinha. Então Paulo está dizendo, olha, está vendo a verdade? A verdade é quem? Cristo. A verdade é o quê? A palavra de Deus. A verdade é o quê? É isso. Então, isso vocês usem como se fosse o cinto do soldado romano que prende a roupa deles. Aquilo que esteja colado em vocês, ligado, aquilo que dá ligadura em vocês, que seja o cinto da verdade. Isso que vocês devem tomar posse. Muitas das vezes toma posse da bênção, chave de carro e todo esse besterol que tem por aí. E a gente não toma posse disso aqui que é verdade. Paulo está dizendo, estáis, pois, firmes e tomem toda a armadura de Deus. Está à disposição de vocês. É só crer. Sejam beneficiados com aquilo que Cristo conquistou. A gente leu no domingo passado como Cristo na cruz ele expôs a ignomia, a vergonha, os principados e potestades. Ele derrotou Satanás na cruz. E tem tanta gente fazendo campanha para ganhar coisas materiais, em vez de fazerem campanhas de santidade, literalmente, para buscar as coisas de Deus. E Jesus disse, buscai-vos o reino dos céus, essa justiça. Ele não diz buscai-vos as bênçãos e depois a justiça. Não, buscai-vos o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas, meu amado. A gente tem que se cingir com a verdade. Então, é para a gente ficar fixo na verdade, estando firme. Não é para cair no erro como alguns caem. Note que interessante que é o mesmo apóstolo Paulo aqui, ele vai escrever para Timóteo, na primeira carta ao Timóteo, que também estava sendo pastor da igreja de Éfeso. Vamos para 1 Timóteo 4,12.
1 Timóteo 4, do 1 ao 2. Aqui Paulo vai falar sobre a apostasia que vai vir nos últimos tempos. Na verdade, isso daí era nos últimos tempos ali em que Timóteo estava vivendo. E hoje também nós estamos vivendo umas extensões desses últimos dias. Olha o que Timóteo diz. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos os homens serão uma bênção, os homens serão retos e justos, os homens se vestirão, irão se cingir com a verdade. Não. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Timóteo 4. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Por obedecerem a quem? A Deus? Não. Por obedecerem a espíritos enganadores, a ensino de demônios. Que pela hipocrisia dos que falam mentiras, que tenha cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento, exigem a abstinência de certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Que nos últimos tempos, os homens vão apostatar da fé. Paulo não está dizendo aqui que os homens nos últimos tempos vão se apoderar da armadura de Deus. Vão ser cada vez mais fiéis a Deus. Não. Pelo contrário. Paulo escrevendo a Timóteo, que é pastor da igreja, que é um jovem pastor na igreja de Éfeso, está dizendo, olha Paulo, olha Timóteo, nos últimos tempos os homens vão ser enganadores. Eles apostatarão. Eles darão ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Paulo está falando isso. Veja como Paulo ele amava os falsos crentes. Ele está dizendo que esse pessoal, eles vão dar ouvido à mentira. Eles não vão se cingir com a verdade. Eles vão se cingir com a mentira. E muitas das vezes os púlpitos estão falando mentira. Aqueles que são ministros, que eram para falar a verdade do evangelho, estão falando mentira. Perderam o temor a Deus. Nós estamos vivendo uma apostasia no mundo verdadeiro de hoje, no mundo real, em 2019. Em vez da gente se cingir com a verdade, não. A gente, muitas das vezes, se cinge com a mentira, com aquilo que quer ouvir. Enganoso é o coração do homem. Quem não saiu de um culto e disse, que palavra abençoada, eu gostei muito da palavra. Não, a palavra é boa quando ela te fere. O evangelho, Martinho Lutero já dizia, se não feriu, não é evangelho. E as pessoas vão para ouvir o quê? O que querem ouvir. Não, vamos ouvir o que Deus tem a dizer. Deus tem a dizer na sua palavra que nós devemos ficar firmes e se cingir com a verdade. Não dar ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores, a apóstatas do mundo moderno. E Paulo vai terminar o verso 14 dizendo, vestindo a couraça da justiça. Olha que interessante. Primeiro ele diz para estar firme, depois ele diz para se cingir com a verdade, e agora vestindo a couraça da justiça. A couraça, o que é? Era feita de um material duro, tá? Era como se fosse um couro duro, feito com cascos de animais e até chifre de animais, que protegia todo o tórax, a parte dos órgãos vitais. Era como se fosse uma armadura mesmo. Paulo está dizendo que nós devemos se vestir com a couraça, ou seja, a proteção da justiça. Com a armadura da justiça. O que é isso, Paulo? Ou seja, ela era uma grande proteção para o tronco, né? Que era quase até intransponível. A justiça que Paulo está dizendo aqui remete àquilo que Deus já fez por nós. Quem se fez justiça por nós? Cristo. Ele é a nossa paz. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Cristo é tudo isso. Então nós devemos tomar esta armadura, isso que protege nós devemos se tomar de Cristo. E muitas das vezes, a igreja hoje, ela não te ensina a tu se vestir de Cristo. Tomar as armaduras de Deus. A igreja diz, que nem eu vi esses dias aí, eu vi um pregador muito conhecido na teologia do coaching, um rapazinho que prega sentado e chorando. Ele disse que nós devemos, nós somos o ponto fraco de Deus. Ele disse isso. Se eu estou na plateia, eu jogo a minha Bíblia nele, com certeza. Ponto fraco de Deus. Deus é que concede todas essas armaduras aqui, toda essa proteção para nós. E nós somos o ponto fraco de Deus.
É a teologia da Disneylândia, isso aí. Só pode ser. O Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tem um ponto fraco. Somos nós. Inacreditável. Assim, ó, é por isso que eu li aquele texto de 1 Timóteo 4. As pessoas vão dar ouvir, e as pessoas ouvem isso. Essa pessoa tem milhões de visualizações no YouTube. Dizendo que nós somos aquilo que enfraquece Deus. Nós somos um ponto fraco. Capaz sentado, chorando, falando uma heresia dessa. Talvez eu estivesse chorando de raiva dele lá embaixo se eu estivesse ouvindo uma coisa dessa. Então, meus amados, aqui a justiça remete àquilo que Deus já fez por nós, nos salvando. A justiça de Deus é essa. A justiça de Deus se revela no quê? No Evangelho. A justiça de Deus se revela no quê? No Filho dele. Deus derramou a sua ira justa, santa e boa no Filho dele, para que ele venha redimir e salvar aqueles que creem. A ira de Deus também é a justiça de Deus. A ira de Deus no Filho dele, na cruz, é o que nos faz justos perante Deus. Olha que interessante isso. Não existe ponto fraco em Deus. Os fracos somos nós, que necessitamos de um Salvador. Fracos somos nós, que necessitamos ser lavados e remidos por causa dos nossos pecados. Os fracos somos nós. Por isso que nós precisamos tomar a armadura de Deus. Se você fosse forte, você não precisaria tomar a armadura de Deus. Paulo estaria sendo um idiota aqui falando uma coisa que não há necessidade. Não, mas porque nós somos fracos, é que Deus inspirou o apóstolo Paulo mediante o Espírito Santo para escrever essas coisas para nós. Para que a gente tome posse disso. Isso aqui é o Evangelho. Isso daqui é a verdade da Escritura. Vamos para 2 Coríntios, quem puder abrir. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Paulo aqui vai falar do Deus do verso 18 até o verso 21, que nós vamos ler em 2 Coríntios capítulo 5. Ele vai falar sobre o que Cristo fez, a reconciliação que Cristo fez dos que creem com o Pai. Porque o ser humano ele nasceu morto em delírio de pecado, ele necessita de uma reconciliação com Deus. Porque ele transgrediu o mandamento de Deus, ele pecou, ele é filho de Adão. Ele nasceu como, o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, ele nasceu debaixo da ira de Deus. Paulo vai falar em Efésios 2, se eu não me engano, que existem os filhos da ira. Que interessante. Existem os filhos de Deus e os filhos da ira. Os filhos da ira são aqueles que não creem no Messias. E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui falando sobre a reconciliação. Olha que ele diz em 2 Coríntios 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus, ele o fez pecado por nós. Como isso? Na cruz, pagando os nossos pecados, levando sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Olha que interessante. O Paulo está dizendo que Cristo, que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Nós aqui é que cremos. Não é todo mundo, é os que creem. Tu não crê, tu não é beneficiado. João 3,16. Cristo morreu para todo aquele que nele crê. Tu não crê? Como que ele morreu para ti? Me explica isso. Então, nós somos justiça porque Cristo levou na cruz os nossos pecados. Nós somos justos diante de Deus, não porque nós somos bonzinhos, não porque nós fizemos boas obras, não porque a gente canta bonitinho, porque a gente prega bonitinho. Não é nada disso. Nós somos justiça de Deus porque nós cremos no Filho dele. E se a gente não crê no Filho dele, a gente está debaixo da ira de Deus. João fala isso, sabia? Aquele que não crê no Filho está debaixo da ira de Deus. E aquele que crê está debaixo dessa bênção. Nós somos justos diante de Deus porque nós cremos no Messias. Então nós devemos vestir a couraça da justiça. Ok? Bom, mas não é só salvação, tá? Não é só isso que é a justiça, tá? Ela é uma armadura, tá? A justiça, Cristo, aquilo que Cristo fez por nós, é uma armadura espiritual contra o nosso adversário. E a prática de uma vida em obediência à palavra de Deus, assim nos livrando
de quedas e nos confirmando em Cristo Jesus. Olha que interessante. Ela não é só uma questão de salvação, uma questão de proteção. Como é que a gente pode ser protegido pela justiça de Cristo, sendo crentes verdadeiros? A gente trabalhou no domingo passado porque alguns apostatam da fé e abandonam, né? Aquele texto muito conhecido. Aqueles que saíram do nosso meio nunca verdade foram dos nossos. Por isso que eles saíram. Então, o que vai fazer tu ver um crente verdadeiro é quando ele toma posse dessas verdades aqui. Quando ele toma posse da couraça da justiça e vive uma vida em obediência à palavra de Deus. Vamos para Filipenses 3. É um texto que vai ilustrar bem isso aqui que a gente vai tratar. Filipenses 3 vai falar sobre a justiça também. Mas não a justiça que nós fazemos, porque em nós não há bem nenhum. O apóstolo Paulo vai falar isso, leia Romanos 7 depois. Porque em mim reside toda a plenitude do bem, não. Porque em mim não reside bem nenhum. É isso que Paulo vai dizer. Filipenses 3, um pouquinho mais para frente, a partir do verso 9 até o verso 12, nós vamos ler o que Paulo vai dizer à igreja de Filipe. Olha o que Paulo diz. Ser achado nele, em Cristo, não tendo justiça própria. Vamos ler de novo. Não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a mediante a fé. Justiça mediante a fé, não por lei, não por obras, pela fé. Em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Verso 10. Para conhecer o poder da ressurreição e da comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Olha que interessante. Para conhecer o poder da ressurreição. Está falando da ressurreição e da morte de Cristo. Está falando da morte e da sua ressurreição. Que é através do seu sacrifício na cruz, sua morte e sua ressurreição, que nós fomos salvos. Muitas das vezes a gente olha só para a cruz e diz, ele morreu pelos meus pecados. Não, mas tu tem que crer que ele ressuscitou dentre os mortos e está sentado à destra do Pai, à direita de Deus. Isso é ter uma fé, saber que Cristo fez isso verdadeiramente. E olha o que ele vai dizer no verso 11. Para de modo algum alcançar, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós devemos ter essa esperança. Que se nós morremos em Cristo, um dia nós ressuscitaremos com Ele e reinaremos com Ele. Essa é a esperança do crente. Não que eu já tenha recebido, o apóstolo Paulo vai dizer, ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também já fui conquistado por Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que ele não que ele já tenha recebido isso, não que ele tenha conquistado algo, mas para ser conquistado por aquilo que Cristo conquistou por ele. Isso é tomar posse da couraça da justiça. Saber o que Cristo fez, a obra dele, estar firme, esperando em Cristo por aquilo que Cristo já conquistou por ele. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tem um texto de 2 Coríntios 7, capítulo 1, que eu também quero ler, que também retrata isso. 2 Coríntios 7, 1. Para a gente ficar firme e tomar posse dessa couraça da justiça, ok? 7.1, 2 Coríntios 7.1 diz assim: Tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Se vocês fizerem isso, vocês vão estar tomando posse do quê? Vocês primeiro vão estar firme, que é a parte A do verso, a parte B do verso, cingindo-vos com a verdade, e a parte C do verso, vestindo a couraça da justiça. Então esse é o primeiro tópico que eu quis trabalhar no verso 14. O primeiro tópico é: devemos estar firmes na verdade e vestidos com a couraça da justiça. Isso a gente lê no verso 14. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto está lá no verso 15. O segundo ponto é: os pés devem estar firmados no Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos que creem. Isso nós vamos ler a partir do verso 15.
Ok? Verso 15, então, de Efésios 6, diz o seguinte: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Paulo segue aqui descrevendo essa armadura desse soldado romano, que na verdade é a armadura de Deus, que ele está vendo a figura do soldado romano, se espelhando na figura do soldado romano para transmitir as verdades da armadura que Deus tem para dar para os crentes. E agora ele vai para os pés do soldado romano. Por que os pés? Que ele diz no verso 14, estar firme. Mas como é que as pessoas vão estar firmes? Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz é como se fosse um chinelo com pregos embaixo. É isso que Paulo está vendo. O soldado romano ele tinha uma bota, uma espécie de um chinelo, algo que era meio fechado ali, e tinha pregos grandes embaixo que ajudava ele no campo de batalha. Paulo está descrevendo um soldado no campo de batalha. E esse campo de batalha é a nossa vida, né? Que nós vivemos no dia a dia. Alguém aqui já jogou bola? Bom, eu já joguei. Um tênis de futsal em campo, tenebroso. Tu vai dar uma arrancada, correr, resbala, cai. Não tem firmeza. O que Paulo está dizendo aqui é para que os crentes de Éfeso eles venham ter esses calçados da preparação do Evangelho da Paz com pregos enormes embaixo que fixem eles no chão. Por isso que ele vai dizer no verso 14 que estáis firmes. Como é que eles vão ficar firmes se eles estão resbalando por aí? O chinelinho havaiana lá. Resbalando. Né? Como é que eles vão ficar firmes? E Paulo vai descrever aqui. Descrevendo essa armadura do soldado romano, que dele deveria estar bem calçado por conta das dificuldades do campo de batalha. Paulo está olhando e dizendo assim, olha, vocês vão ter problema. Então tome essa armadura de Deus. Lembre-se que Jesus disse, eu gosto muito de tocar nessa tecla, no mundo tereis aflições. E hoje a teologia do coaching diz que você vai ser uma bênção, não tem problema. Mentira. Mentira. Isso não quer dizer que a tua vida vai ser uma desgraça, só bomba na tua cabeça. Não, não é só isso. Vai ter os momentos bons e os momentos ruins. É assim a vida do homem. Tem coisas boas, mas nós devemos estar calçados com o Evangelho, a preparação do Evangelho da Paz, para a gente poder resistir e estar firme. Nem Paulo diz no início do verso 14. Ok? O campo de batalha era mais ou menos assim, tá? Eu vou trazer uma ilustração que era como se fosse subir montanha. Já subiu montanha sem o tênis, aquele próprio, a botinha, aquela própria de alpinista, aquela? Vai rolar até o final da montanha. Vai voltar mais rápido que subiu, né? Já pensou piso arenoso? Quem já correu em caixinha de areia? Eu fiz muito isso quando era treino físico, quando jogava bola. Caixinha de areia. Tu bota o pé no chão, aquela areia, resbala tudo que lá é tenebroso. Tu forceja muito mais, tu faz muito mais força para teu pé não ficar firme. É assim a pessoa que não toma posse dessas verdades da Escritura. O crente cambaleante é assim. O crente verdadeiro, ele está aqui, como Paulo diz, com os pés firmes, com o calçado do Evangelho da Paz. Preparação do Evangelho da Paz. A preparação aqui tem sentido de prontidão. Preparação, estar pronto. Quem aqui, os meninos são militares, os meninos sabem. Tem que estar pronto. Tem que estar na hora. Pronto, firme, acordado, senão acontece problema. No campo, o rapazinho, aquele que dorme, toma aquelas pauladinhas no capacetezinho para acordar. É assim, tem que estar firme. A gurizada dá risada, mas é verdade, eles já passaram por isso. Eles estão rindo, eles já passaram por isso. Já passou por isso, né, meu filho? Eu não passei por isso. Então a gente deve estar firme na preparação do Evangelho. Em prontidão, alerta. Tem que estar aqui a pé, ligado. Tem que estar ligado. Então, a gente tem que estar no sentido de prontidão, calçando esses calçados para estar firme. Por quê? Porque não adianta tu ter a couraça da justiça. Estou dizendo aqui, agora, o crente que não tem, não tem essas armaduras, não tem nada. Não vai ter uma, duas armaduras. Até no grupo de teologia, agora eu vou contar aqui. Eu não gosto muito, né? Para mim, a exposição da palavra deve ser prioridade. Mas foi engraçado. Um amigo meu, né, no grupo de teologia que a gente tem, ele estava falando das presepadas dela da época
do neopentecostalismo, do pentecostalismo, e eles tinham, né, essas campanhas, né, de fortificação espiritual, essas coisas assim. E até o Robert, se tu estiver me olhando, Robert, tranquilo, é para ti, meu galo. Ele falou que existia, né, campanhas, né, para te se revestir espiritualmente, e as pessoas ganhavam capas, botas espirituais, essas coisas. Eu estou dizendo isso aqui, tá? Que vocês têm que ganhar essas partes dessas besteiras que tem no neopentecostalismo. Não, não é isso aí. O que nós devemos tomar posse realmente de Cristo, e tomando posse de Cristo, a gente vai estar firme com os calçados, né, da preparação do Evangelho da Paz, cingindo com a verdade, vestindo a couraça da justiça, e vamos estar firmes para resistir o dia mal, ok? Então, é para a gente dar firme em prontidão no campo de batalha. O Evangelho da Paz, o que é o Evangelho da Paz? É a boa notícia. É o que Cristo veio trazer para todo aquele que nele crê, a vida eterna. Saber que um dia a gente se morrer aqui nessa terra em Cristo, vai ter a ressurreição dos mortos para nós. Imagina, eu vou querer um corpo bem fininho, né? Não vou querer esses 10 quilos a mais que eu tenho. Eu vou querer estar de boa. Mas a gente vai ter um corpo glorificado, a gente vai ressuscitar dentre os mortos. É isso que é o Evangelho da Paz. É dizer que nós agora temos paz com Deus por conta de Cristo. Nós somos justiça de Deus por conta de Cristo. É isso que é a preparação do Evangelho da Paz. Não é teologia do coach. Não é isso aí. O pessoal sentando e chorando, falando. Não é isso aí. Então, meus amados, Filipenses, um pouquinho, uma página para frente, verso Filipenses 1, do 13 ao 14, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte. Olha que interessante. De maneira, né, os calçados do Evangelho, a preparação do Evangelho da Paz, fez com Paulo. Paulo tomou posse dessa armadura de Deus. E olha o que o apóstolo Paulo fez. De maneira que as minhas cadeias em Cristo, está falando das prisões dele. A gente se lembra, Paulo foi preso inúmeras vezes. Paulo tomou chibatado. O navio dele naufragou. Foi mordido por uma serpente. Pensa que vida abençoada teve esse homem. Não teve sofrimento na vida dele. Foi que nem os apóstolos que a gente tem no Brasil aí. Os homens sofridos. Ganham milhões. Sofrimento terrível. Tem até jatinho particular. Veja o apóstolo Paulo aqui. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousaram falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo está preso. E a prisão do apóstolo Paulo se tornou uma grande viagem missionária. Por quê? Porque ele está pregando o evangelho em Roma. E olha o que ele diz aqui: toda a guarda pretoriana e os demais ouviram o evangelho. A gente acha que mundo tenebroso, tá ruim para mim. Amigo, tá ruim para ti, quem sabe não é Deus te botando num local tenebroso, ruim, para te levar ao evangelho. Paulo aqui não está chorando, fazendo campanha de oração para que o pastor venha sair dessa prova. Não. Paulo aqui está dizendo que isso aqui é bênção para ele. Ele está dizendo que isso aqui é bênção para ele. Que isso daqui estimulou os irmãos a falar com mais desassombro da palavra de Deus. É que nós vemos o apóstolo emo aqui no Brasil chorando por qualquer coisinha. Quem não viu um dito apóstolo aqui no Brasil que usa um chapeuzinho de cowboy chorando porque não tinha dinheiro, porque estava sem dinheiro nas suas para que o seu programa continuasse no ar? Tomara a Deus que saísse do ar aquilo, que não dê serviço ao evangelho. Paulo aqui está dizendo que as cadeias dele é motivo de glória. Foi por isso que ele levou o evangelho até os romanos. Por isso que formou uma igreja em Roma. Foi assim, o homem está preso em cadeias, está dando glória a Deus por conta do evangelho. Então, meus amados, nós devemos estar firmes com os calçados, né, calçar os pés com o evangelho, com a preparação do evangelho da paz. Que assim a gente vai estar firmado no evangelho, e o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo diz isso aos romanos. Veja que interessante. Paulo em cadeias. Ele escreve a Roma e diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ele vai dizer primeiro do judeu, depois do grego. Paulo está preso.
entende essas coisas. Muitas das vezes nós estamos livres, soltos aí no mundo, e não entendemos isso. Vamos para a terceira e a última aplicação de hoje. Está lá no verso 16. A terceira e a última aplicação é a seguinte: Deus é nosso escudo e nos protege dos ataques raivosos e inflamados de Satanás. Veja, primeiro, a gente tirou uma aplicação que a gente deve estar firme na verdade e vestido com a couraça da justiça. A segunda aplicação foi que os pés devem estar firmados no Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos que creem. E a terceira aplicação é que Deus é o nosso escudo, nos protege dos ataques raivosos e inflamados de Satanás. Vamos ler o verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Note interessante, o escudo do que é isso aqui? Que escudo é esse? Da fé. O escudo da fé. Você não é um super crente, deixa eu dizer. Você não é o Hulk ou o MacGyver da fé. Não. Você necessita do escudo de Deus, que é o escudo da fé. É isso que vai te proteger contra os dardos inflamados do maligno. Vamos entender. Embraçando o escudo da fé. Paulo aqui, quando ele fala de escudo, ele está olhando novamente a figura do soldado romano, era um escudo grande. E quando o soldado se abaixava, protegia todo ele. Era esse escudo que o apóstolo Paulo está dizendo que é o escudo da fé. Escudo gigante. Imagina um escudo de uns 2 metros. 1 metro e pouco, 1,5 metros por 2 de largura, assim, onde o soldado se ajoelhava e ficava todo ele protegido contra as flechas. Essa figura que Paulo tem em mente quando ele diz o escudo da fé. É isso que Paulo tem em mente quando ele vai dizer, olha, embraçando, vocês devem andar com isso aí, o escudo da fé. Interessante, né? Além do escudo ele ser grande, ele tem uma característica da fé. Tem uma camiseta de uma igreja aí muito conhecida no Brasil que diz fé, né? Tem uma coisinha assim. Não é aquilo ali que vai te proteger. Solamento. É um sola novo que eu gosto de usar, né? Não é os 5 solas da reforma. Eu gosto de usar o solamento pros irmãos. Né? Não é aquele ali que diz fé, correntinho. Isso aí não é nada. Isso é amuleto gospel. O que vai te proteger verdadeiramente é o escudo da fé. Então, meus amados, o escudo da fé que não se refere também às doutrinas. Tem um pessoal que lê isso aqui, o escudo da fé. Nós devemos proteger a fé cristã. Não, não é isso. Paulo está dizendo os ataques inflamados do marido. Então, mas é uma fé salvífica aqui. Aqui o que Paulo está dizendo que a fé é aquilo que nos protege dos dardos inflamados do maligno e nos protege até de Deus quando está enraivado, sabia? Sabia que Deus se ira? Oh, Deus se ira. Não, Deus se ira mesmo. Na verdade, não é só o diabo que é irado. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O autor aos Hebreus fala isso. Vamos para Romanos 1. Aqui estamos com a figura do soldado romano, vamos à carta aos romanos. Este aqui foi o texto na qual Martinho Lutero deu o pontapé na questão da reforma protestante. O Papa não ficou muito legal quando descobriu esse texto, mas ele ficou. Olha o que diz Romanos, capítulo 1, verso 16 e verso 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esse é o escudo que nós temos. A proteção que nós temos é a fé. É aquilo que nos protege da ira de Deus que vai ser derramada nos incrédulos e dos dados inflamados do maligno. Sabia que os incrédulos têm 2 adversários? Satanás e Deus. Veja como eles estão mal de adversário. Eles têm 2 adversários. Um é o Deus Todo-Poderoso, que vai destruir até o Satanás. E eles têm Satanás também como adversário.
Nós temos Deus do nosso lado e nós temos o cachorrinho, a banana cola, que é Satanás aí, que detém seu certo poder, né? Não vamos negar, ele está agindo aí, né? Está aí buscando quem possa tragar. Mas nós temos um inimigo derrotado. O crente tem um Deus todo-poderoso lá dele, um inimigo derrotado na cruz, e o incrédulo tem o Deus todo-poderoso contra ele, e o diabo que está aí fazendo as suas presepadas contra ele. Note a figura que nós temos. Nós temos Deus conosco. Mediante a nossa fé, nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Nós já saímos dessa ira de Deus. E agora nós temos que tomar a fé que nos levou à salvação para nós banhar o escudo de Deus para nos proteger dos dados inflamados do maligno. Eles vão vir. Se Paulo está dizendo que vai ter dardo inflamado, é que vai ter. Paulo não está fazendo aqui uma brincadeirinha. Brincadeirinha, errei. Não, vai ter os dardos inflamados. Ele vai rugir que nem um leão ao derredor buscando quem possa tragar. Vamos agora para Hebreus 11. Quase no final do NT. Hebreus 11, 6. Eu marquei aqui. Olha o que diz. Hebreus 11, 6 é um texto muito conhecido. Você já deve ter ouvido 1 milhão de vezes. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Isso aqui explica o que é uma fé verdadeira. A fé verdadeira é aquilo que agrada a Deus, e não só o que agrada a Deus, que faz com que a gente creia em Deus verdadeiramente. E não só isso, mas também aquilo que vai nos mover, que vai mover, inclusive até Deus, para ser galardoador daqueles que buscam. Deus vai recompensar os crentes. Nós vamos a um julgamento, ao Bema, o tribunal de Cristo, onde Cristo vai expor os céus com a sua igreja. Ele vai pagar ou distribuir os seus galardões aos crentes. Isso por meio da fé. Haverá isso. Um crente com uma gama de poucas obras no sentido de não ser justificado por obras, mas um crente que faz pouco receberá pouco. Um crente que faz muito mediante a fé receberá muito. Então a fé, ela é aquilo que vai nos proteger com o escudo e inclusive vai ser aquilo que vai nos levar a ser galardoado por Deus. E as palavras de Jesus é o seguinte: aquele que pedir fé, Deus vai dar abundantemente. Foi Jesus que disse isso. Então se a gente tem pouca fé, se tu tem pouca fé, pede para Deus. Ele é o autor, Cristo Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Então peça para ele que ele vai te dar. Vamos terminar essa parte do escudo lendo Gálatas. Gálatas 3:11. Para não ficar sombra de dúvida que eu estou ensinando aqui que a fé que salva, vamos ler Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Muitas das vezes a gente fala as coisas e as pessoas interpretam errado. Gálatas 3:11 diz: e é evidente, é notório, é fato, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo vai viver pela fé. E a fé é o escudo de Deus para nós. Não é para cantar aquela musiquinha da voz da verdade, é o escudo. Não é isso. Segunda, a parte B do versículo. A parte B do versículo, tá? Com o qual, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos. Não é um, não é dois, não é meia dúzia, é todos. Eu caí, eu fiz coisa errada essa semana. Tu fez coisa errada.
Eu fui tentado a fazer coisa errada e fiz. Cadê o escudo? Cadê a armadura? Cadê os calçados? Cadê o cinto da verdade? Cadê a couraça da justiça? Cadê a firmeza que o apóstolo Paulo diz? Como é que a gente pode ser protegido das tentações do nosso coração e de Satanás? Porque muitas das vezes a gente acha que as tentações tudo é culpa do diabo. Não. Às vezes o diabo assim, nem fui eu. Tá maluco? Não, não fui eu. Foi tu. Jesus disse que do coração do homem procede os adultérios, os homicídios, assassinatos, tudo que é coisa ruim sai do quê? Só do diabo? Não, sai do coração do homem. Como é que a gente pode, então, resistir a nós mesmos, que aquilo que ainda está no nosso coração, que um dia vai ser glorificado, moldado, transformado e não vai existir mais pecado dentro de nós? Como é que a gente pode resistir aos dados do diabo? Tendo o escudo da fé. E não vai ser um dado ou dois dardos, meia dúzia de flechinha, não. Todos eles vão ter que ficar no escudo da fé, protegidos. Então o escudo da fé vai proteger dos dados de Satanás, dos dados. E note que Satanás ele é astuto. Sabia que ele tentou Jesus? Mateus capítulo 4, vamos lá. Rapidinho, já está acabando. Eu só posso pregar 2 horas, mais do que isso não. Mateus 4, do verso 3 até o verso 9. Olha que interessante isso aqui. Mateus 4, do 3 até o 9. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não disse eu determino, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas mãos para que não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele, e só a ele darás custo. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Ele tentou Jesus. Se Satanás tentou Jesus, que dirá nós, réis mortais? Domingo passado a gente falou, né, que existe um grupo que é quase ateu, que não crê que o diabo faz nada, é estático, imóvel, não sei de onde é que eles vivem, deve ser na Disneyland, onde não existe diabo. Não, tá tudo tranquilo, cara, não existe mais nada disso. Não, tem certeza? Uhum. Sai de noite aí na rua pra ver se tu não vê o capiroto aí por aí. Agindo, enlouquecido, solto, mais solto que o Lula preso. E nós temos o outro, o pessoal dá risada, mas nós temos o outro grupo, que acha que tudo é culpa do diabo. Tudo é o diabo. E o diabo. Não, ele tenta realmente, mas não é só ele. Temos nós. Nós temos a nossa parcelinha de culpa. Né? Então, como é que a gente vai resistir aos dardos inflamados do maligno? Como Jesus disse, está escrito. Porque a fé vem de o quê? Ouvir a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, a gente vai ter fé. Ele vai aumentar a fé. A fé não vem de nós, é dom de Deus. Então, esses dados inflamados, tá? Vou explicar um pouquinho dos dados. Vou deixar um pouquinho o escudo da fé, já falei bastante dele.
Agora nós vamos falar sobre os dardos inflamados. Os dardos remetem aos ataques, às tentações, isso que eu li, que o próprio Senhor Jesus sofreu de Satanás. Né? São flechas de fogo. Os pentecostais agora devem estar vibrando. Não, mas não é. É os dardos inflamados do maligno. É o fogo do diabo. Ele está enlouquecido, né? Atacando ferozmente. São disparados em nós pelo maligno, no qual o nosso escudo da fé detém. O escudo da fé detém. Salmo 18. Vamos lá ver. É um texto muito conhecido. Geralmente aquele pessoal que gosta de caixinha de promessa lê bastante. Salmo 18. Salmo 18, 30. Olha o que o salmista vai dizer aqui. É um salmo de Davi, né, no caso. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Quem é o nosso escudo? Deus. Deus é o nosso escudo, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente. É Ele. Por isso que é necessário que aquele que se achegue a Deus tenha fé, creia que Ele exista, que Ele é galardoador daqueles que buscam. O que não falta no meio evangélico brasileiro é crentes, supostos crentes sem fé. Eles têm fé para tudo. Para conquistar um carro, uma casa, tudo que é bênção, eles têm fé. Fazem campanha, só que eles não têm fé para acreditar nisso aqui que está escrito. Nós devemos tomar posse disso aqui. Por isso que eu brinco que não é para tomar posse da bênção, mas da palavra de Deus. É uma brincadeira verdadeira que eu faço. Porque é pela fé que nós tomamos posse disso. E o escudo, que é a fé, que vai nos livrar de Satanás, vai nos livrar de nós mesmos, das nossas tentações do nosso coração. É através disso. Porque Deus é o nosso escudo. Provérbios 30, verso 5. Palavras de Agur, filho de Jag, de Massá. Olha o que diz Provérbios 35. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para todos que nele confiam. A fé vem pelo ouvir a palavra. Deus é o nosso escudo. Esse escudo é o escudo da fé. Em Deus, em Cristo Jesus. Isso é tomar posse da armadura de Deus. É isto que é. Então, meus amados, o terceiro e último ponto dessa manhã era isso. Deus é o nosso escudo e nos protege dos ataques raivosos e inflamados, dos inflamados dardos do maligno. Vamos orar a Deus para nós tomar posse disso, não só da bênção. Vamos tomar posse da armadura de Deus. Vamos estar firmes, cingindo-nos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embaçando o escudo da fé, com o qual a gente pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Pai, mais um domingo na tua presença. Mais uma vez, Pai, expondo a tua palavra, Pai. Que tu venha, Pai, ministrar os nossos corações. Que tu venha, Pai, se mostrar e nos ajudar a estar firmes, Pai. Dê-nos um calçado firme, Pai, que é a nossa fé. Dê-nos, Pai, a couraça da justiça, Pai. Dê-nos o cinto, Pai, que vai envolver aquela roupa larga, Pai, que ela venha apertar em nós, que venha ser um aperto e apego à Tua palavra, Pai. Que Tu venha nos dar o escudo da fé, para que a gente venha, Pai, resistir às tentações do diabo, Pai, aos dardos inflamados dele, Pai, e a nós mesmos, Pai. E muitas das vezes não é nem o diabo. Às vezes é o coração corrupto do homem, Pai, que ainda está manchado ainda pelo pecado. Ajuda-nos, Pai. A gente sabe da nossa miséria, da nossa pouca força, do nosso pouco empenho, muitas das vezes, Pai, do nosso pouco poder. Nós necessitamos de Ti, Pai. E como Tu mesmo disse, Senhor Jesus,
Sem Ti, sem mim, nada, absolutamente nada nós podemos fazer. Por isso, ajuda-nos, Pai. Ministra os nossos corações. Estamos entregues nas Tuas mãos. E louvamos a Ti, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz, pela Tua obra, pelo Teu sangue que nos cobre e nos perdoa de cada ato pecaminoso e de cada erro. Para todo sempre te agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.